E a gente vai ler a partir do versículo 27. Amém? Eu escrevo tanta coisa, anoto um monte de papel, chega aqui, esqueço do papel. Amém? Todos acharam? Agora no celular é mais rapidinho, né? Mas tem gente que traz a Bíblia ainda, aí fica lá, procurando. Amém. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 27, diz assim: atentos por gentileza. Vou pedir uma coisa, irmãos, com muito amor no meu coração. Muito amor. Vou falar um pouquinho como professora, como mãe, como irmã. Nós estamos na casa do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Esse é o momento que o Senhor fala conosco. É esse momento. Não despreze porque é uma irmã que está aqui na frente. Não despreze porque não é uma pastora, não é uma bispa, não é uma apóstola, não é o pastor. Todos que abrirem a palavra. Seja uma citação do ministro de louvor, que não é menos especial. É a palavra de Deus. Não converse nesse momento. Eu sei que você pode até ter sede, mas dá para segurar um pouquinho. Sabe? Sabe o dia da prova? Ninguém pede para ir ao banheiro. Eles até pedem, mas eu não deixo. Todo mundo presta atenção. Porque é o nosso paizinho que vai falar. Nós precisamos ter esse amor, esse cuidado. É o nosso Senhor Jesus. É Ele. Amém? Foi em amor? Doeu? Vocês vão ver a próxima. Diz assim a palavra do Senhor. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou em viagem, ou a dormir e despertar. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementeias. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o 3ª vez, e o fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluias! Oh Deus de maravilha, oh Deus poderoso, que Deus é esse? Que Deus é esse que faz, Senhor amado, descer fogo do céu, Senhor, que lambe água, que seca lenha, que bota fogo em tudo, Pai. Deus é esse Deus que nós glorificamos, é esse Deus que nós clamamos, é esse Deus que nós pedimos e Ele nos responde, porque Ele é Deus vivo, Ele não é
Senhor escuta. Pode estar sozinho como aquele profeta estava, no meio daquele povo, no meio daqueles profetas falsos. Senhor, eram tantos, mas ele clamou e houve um manifestar da glória do Senhor naquele lugar. Deus, nós te glorificamos por isso, nós te exaltamos por isso, Pai, e estamos desejosos de ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Deus, quebranta esses corações. Eles vieram aqui para te ouvir, meu Deus. Fala, Pai, renova a nossa esperança. Renova, Pai amado, as nossas forças. Porque vem de ti, Pai. Porque a alegria vem do Senhor. Oh, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Uma passagem tão tremenda, tão extraordinária. Aconteceu tudo isso. O profeta Elias estava ali, se viu naquela situação, profetas falsos de um lado. Eu fico imaginando o teatro, né? Se a gente fosse do mundo, a gente poderia falar assim, presta atenção para não achar que estou falando heresia. Eu fico imaginando o carnaval que não foi ali, porque ele ficou desafiando esses profetas. Faz, cadê seu Deus? Cadê ele? Onde eles estão? E ele ficou zombando desses profetas. A Bíblia não diz que ele estava ali com um grupo de intercessores. A Bíblia não diz que ele estava ali com o seu pastor, com o seu líder. Não, a Bíblia diz que ele estava ali. Mas tinha muitos ali. O povo estava naquele lugar. Os profetas estavam ali. O rei estava ali. E ele ficou desafiando. É impressionante esse desafio. Mas como se encontrava nesse momento Israel? Qual que era o panorama nesse momento? O profeta, ele já tinha dito que aquele povo ficaria daquela forma mesmo. Eles estavam perdidos em idolatria. O Senhor abomina a idolatria. O rei Acabe era um rei de grande maldade. Ele sabia que o tempo do juízo era chegado, porque ele mesmo tinha dito isso. Ele sabia que o Senhor ia fazer algo naquele meio, e seria algo extraordinário. Irmãos, é chegado o tempo de nós vermos coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio. Mas está tudo perdido, não interessa, porque quem faz é Ele, não somos nós. Ele não depende disso daqui, Ele não depende nada disso. Ele faz, Ele que faz coisas extraordinárias. O que é coisa extraordinária? É inacreditável, e Ele fez. Mais do que isso, Israel nesse momento estava envolvido em pecado, com idolatria, com coisas que não proviam de Deus. Coisas que aborreciam o coração do Senhor. Muito diferente de agora. Não é? Está muito diferente de agora. E o profeta Elias, ele se indignou com toda aquela situação. Ele tomou de uma ira. Presta atenção no que eu estou falando. Ele tomou de uma indignação e ele orou ao Senhor. Ele orou e pediu para o Senhor que parasse de chover. Olha que coisa. E a Bíblia diz que ficou mais de 3 anos sem chover. Nenhuma gota caiu. Riachos secaram. As plantações, as colheitas se frustraram. Muitas pessoas morreram de fome. Mais tarde, absolutamente sozinho, o profeta estava lá no Monte Carmelo, entre 450 profetas de Baal, dando ao povo a prova visual da impotência dos seus deuses. Vai pensando aí no cenário, vai pensando nesse panorama. Em uma demonstração espetacular do temor a Deus verdadeiro e vivo, Elias clamou por fogo do céu e ordenou a execução dos profetas. Só isso ele fez. Imagine quanta coragem desse homem. Esse homem estava sozinho, esse homem que era solitário, mas ele foi tomado, sabe do quê? De coragem e de fé. Eu acho que falta um pouco nisso,
falta em nós isso. Às vezes nós somos tomados de coragem, mas falta fé. Eu vou, eu consigo, vamos para cima, não tem nada não. O que aconteceu? É esse negócio, então vamos junto, vamos lá, não vai ter nada não. Não sei o quê. Chega lá, você fala, mas acho que não vai dar não. Eu até vim, mas eu estou vendo a situação aqui. Às vezes eu saio com as irmãs para a gente fazer umas campanhas, né, Nonô? A gente faz umas campanhas e a gente chega em algumas casas assim, a gente fala, acho que não vai dar não. A gente chega lá e fala, é muita coisa, é muito problema, é muito difícil, não vai, é muito difícil. Aí a gente pega e fala assim, se a gente está vivendo pelo aquilo que a gente está vendo e está tirando nossa fé, então sabe o que a gente faz? Fecha o olho e continua. Entendeu o mistério? E a gente vê a mão poderosa do Senhor. No primeiro dia parece que é difícil, mas na hora que a gente vai embora as coisas já estão diferentes. Pois chega na outra semana as coisas vão mudando. Chega na outra semana vão mudando. Não é, Lu? E vai mudando. E Deus é glorificado no meio do teu povo, porque Ele manifesta o poder dEle. Mas aqui a Bíblia diz que Ele estava sozinho. E Ele estava dessa forma. E teve um momento, depois que Ele zombou, que Ele desafiou os profetas de Baal, aí Ele fez uma oração corajosa. Primeiro Ele chamou a atenção do povo para Ele. E Ele fez uma oração. E aí Ele diz assim, ó, lá no versículo, responde-me, Senhor. Responde-me, para que esse povo, a partir do versículo 37, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que há em Ti fizeste retroceder o coração deles. Ele estava falando do povo. Então caiu fogo do céu. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Depois de tudo isso, eu fico imaginando a cena. Ele desafiou, eles torceram, fizeram de tudo e não aconteceu nada. Agora a gente quer ver como que vai ser com você. Agora a gente quer ver. E ele fez uma oração, cheia de fé e coragem. E o Senhor respondeu imediatamente. E aquele povo ficou transtornado. Aquele povo ficou, o que é isso? Que Deus é esse que faz tudo isso? O que eu quero chamar a atenção de vocês no dia de hoje é quais são as razões. O que nós podemos identificar na vida de Elias que ele teve essa atenção do povo? Como que esse profeta conseguiu a atenção e o que fizesse eles ouvirem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Imagina que eu estou lá no Antônio Agu, aquele monte de gente, aquele calçadão cheio de gente. Eu posso ficar horas lá falando. Você acha que alguém vai me dar atenção? De repente, uma meia dúzia, que eu conheço gente pra caramba, vai falar, Débora lá, vamos lá conversar com ela. E aí, está dando aula ainda? É tipo assim a conversa. Está entendendo? Eu vou falar e ninguém vai responder nada. Ele chegou no meio daquela multidão. Ele desafiou todos aqueles inimigos, os profetas, abalou todos aqueles... Oh, Jesus! Você vai chegar e vai abalar desse jeito mesmo. Toma posse dessa palavra. É tanta gente contra você, é tanta coisa contra você, é tanto inimigo contra você. Estão te desafiando, estão trazendo tristeza para a tua vida. Quieta teu coração. Estão fazendo tanto barulho, estão fazendo tanto carnaval, estão fazendo tanto espetáculo e não vai dar em nada. Mas a hora que você orar, esse Deus vai te responder. Amém? E ele chamou a atenção. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que me chama a atenção em Elias é a sua coragem. A coragem de desafiar. Às vezes nós vemos pessoas tão cheias da fé, uma pessoa de oração, uma pessoa, sabe assim, temente a Deus, mas lhe falta coragem. A pessoa falta coragem. Eu trouxe uma palavra assim, eu vou falar sobre o meu exemplo. Estava aqui na frente conversando com meu amigo, meu professor de música, o Gabriel, e a gente estava conversando sobre isso. Todas as vezes que ele tem que ministrar ou eu tenho que ministrar, a gente treme.
Ele falou que sente umas borboletas no estômago. Eu nunca engoli borboleta para saber, mas ele falou que tem um negócio no estômago, a borboleta, né, Gabriel? E aí eu falei para ele assim, o meu medo é tamanho que se eu tivesse alguma situação para me esquivar, eu falo, pode ir. Aí o pastor Júnior chegou. Falei, pastor Júnior, o senhor está a fim de pregar hoje? Ele falou, por quê, irmã? Não, se a senhora não quiser, está preparado. Ó, cheio de coragem, né? Acabou comigo. Mas assim, a gente está falando de coragem. Nós precisamos ter essa característica, nós precisamos ter coragem. Isso que nós sentimos aqui na frente não é medo. Não é que nós somos pessoas medrosas. Nós somos pessoas que nós temos temor do Senhor. A gente quer fazer tudo direitinho. A gente fica prestando atenção se não vai falar uma bobagem aqui na frente. A gente fica prestando atenção se não vai falar uma heresia aqui na frente. Já falei para vocês que a Bíblia diz que aquele que é ensinado vai receber um julgamento, aquele que ensina é outro. Se eu ensinar alguma besteira aqui para vocês, eu vou pagar o preço por isso. Vai ser com ele. Vocês estão entendendo? Gabriel da mesma forma. Entendeu? O ministério de louvor, ele prepara, ele está levando a igreja à adoração, levando a igreja a adorar o Senhor. Olha a responsabilidade. Então, realmente, o nosso coração, isso não estou falando de técnica, irmãos. Eu não estou falando de voz bonita. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de temor a Deus. E na nossa vida é assim. Nós precisamos ter temor a Deus. E nós estamos vendo que nós não estamos tendo temor de Deus. Nós não estamos tendo temor de Deus. Quando eu chamei a atenção de vocês, por favor, eu já peço perdão, por gentileza, isso não é hipocrisia, mas é verdade. Porque tem gente que por muito pouco já vira até a cara para a gente, é uma coisa impressionante. E eu não quero todo mundo amigo. Chamei a atenção da água, né? A gente tem que prestar atenção. As mulheres são mais atentas, diga amém. Viu? Tá vendo? Vocês escutaram que teve homem que falou amém? Que ele não está atento, entendeu? Cara do pastor Júlio. Então, a gente presta atenção em tudo. Outro dia eu disse para o irmão assim, você quer que eu coloque o seu copinho no lixo? Com muito amor, porque ele estava quebrando o copinho na hora do culto. Entende isso? A gente fica mais atenta. Mas é a criança que às vezes, né, está impaciente, toma uma vacina, tal. A gente tem que ter essa esperteza, né? Mas na hora do culto, não é um momento, até sair um pouquinho aqui, mas não é um momento de fazer piquenique aqui na igreja. É muito bom fazer piquenique. Mas tem um momento. Vamos prestar atenção na palavra. Amém, irmãos? E ele tinha coragem. E ele tinha uma convicção. Nada ia parar. Sabe aquele tipo de coragem? Que é tipo assim, ó, não estou nem aí, que se eu morrer eu vou para a glória. Você já teve essa coragem? Às vezes a gente negocia por muito pouco. A gente negocia, mas por muito pouquinho. Outro dia eu vi uma situação... E a pessoa que era empregada, ela era evangélica. E ela colocou o som na loja dela de músicas evangélicas. Se está certo, se não está certo, gente, não é um mérito agora. Não é isso que eu quero explicar. Mas aí, foi tipo assim, para colocar ela numa saia justa. Aquilo não era verdade. E aí entraram para comprar e falaram assim, eu ia até comprar, mas como você está escutando esse louvor, aí eu não vou comprar mais. Sabe o que ela disse? Não, mas eu nem sou evangélica. Tira esse som. Negociou por tão pouco. Meu Deus, não nos escandaliza isso? Negou a sua fé por tão pouco, entende? É coragem, não, aqui é o meu estabelecimento. E aqui eu vou louvar o Senhor o dia todo. Se não está satisfeito, eu respeito, mas é assim. Essa coragem de falar lá no teu trabalho, quem você serve. Outro dia falaram assim para mim, escuta, você fica falando no Facebook lá, colocando um versículo assim, colocando um versículo assado, eu não coloco só versículo, eu coloco várias coisas. Então, toma cuidado, porque tem umas empresas boas aí, umas escolas boas, que às vezes quer até te contratar, mas você fica colocando versículo, eles não vão te contratar. Por que eles não vão te contratar? Porque aí vai dar problema, esse negócio de religião e tal. Tipo assim, então nega seu Deus. Eu não posso ter liberdade nem de falar do meu Deus no Facebook, numa página que me pertence. Percebe isso? É ter coragem. Irmãos, nós precisamos estar cheios de coragem. Eu dei exemplos tão simples, mas é cheio de coragem. De não negar a Jesus em nenhuma situação. De não negar Jesus em nenhum momento. Não tem aquela escapadinha, não tem aquele momentinho. Não é para agradar um amigo, um parente. Não, tem que ser e acabou e ponto. Porque você se enche da coragem e ali está o Senhor contigo. Amém? Ele era cheio de coragem. Estava disposto a ficar sozinho ao lado de Deus e disposto a qualquer coisa. Outra coisa que ele tinha, eu já até tinha me adiantado. Elias, além de ter muita coragem, ele tinha uma convicção. Lembra quando eu falei de Davi?
muito parecido com Davi. Ele tinha uma convicção, irmãos. Quando é estabelecida essa convicção no teu coração, Holanda, pode acontecer qualquer coisa. Ninguém arranca do teu coração. Às vezes eu escuto cada história. Meu marido vem e fala, nossa, você não acredita, aconteceu isso lá no meu trabalho, não sei o quê. Não dá, não sei. Sabe, ele conta, a pessoa também serve a Deus, sabe, contando histórias assim. Eu acho que não vai dar, não sei o quê. O que você acha? Eu falo, eu não estou nem aí. A convicção, a fé, só não vai dar se Deus não quiser. Só se Ele não... Porque se Ele disser sim, a pessoa vai morrer, vai acontecer. Outro dia eu conheci um pastor, e o pastor... Eu conheço ele já há muito tempo. E ele queria o cargo de conselheiro tutelar. E as pessoas oraram e falaram, pode ir, que esse cargo vai ser seu. O Senhor falou, vai ser seu. Chegou no momento lá da eleição, tinham 3 vagas. Ele ficou em 4º lugar. Ué, o que aconteceu? Aí ele pegou e olhou, irmãos, tem que ter essa convicção. Ele olhou e falou assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor falou que eu vou ser um dos conselheiros. E aí todo mundo, mas não vai, porque já foram eleitos lá os 3, estavam comemorando, uhul, tarará, bibibi, bobobó. Surgiu uma oportunidade, um dos conselheiros foi para um outro departamento e ele assumiu o cargo dele. Vocês entendem isso? Não interessa como vai ser, mas o Senhor vai fazer. Nós precisamos ter essa convicção. Quando chega a enfermidade é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu já passei por várias vezes situação com doença na minha casa. Várias vezes. Ivan já ficou doente 1 ano. Ivan ficou doente 2 anos. O Ivan já pediu a morte. Era tão novo. E chorava. Eu falava, meu Deus, mas não é possível que você chora tanto de dor. Não é possível que uma pessoa vai ter tanta dor. Ele olhava para mim e ele chorava. Eles faziam testes com o Ivan. Uma vez ele chegou em casa, eu falei, nossa, Preto, você está com um cheiro tão gostoso. Aí ele, cheiro do quê? De pamonha. Aí eu falei, aí aquele cheiro ficou, sabe, muito cheiro de pamonha. Eu falei, mas que cheiro de pamonha é esse? Cheiro de pamonha. Aí eu fui com ele à consulta, aí o médico falou assim, não, que a gente aplicou um remedinho nele, para fazer um teste, e fica exalando mesmo o cheiro de pamonha. Daqui a pouco eu não estava aguentando mais o cheiro de pamonha. Fazer um teste com o marido. Sabe assim, coisas que te ofendem, coisa que não é o normal, que saiu o padrão do normal, mas eu não queria nem saber, eu tinha uma convicção no meu coração. Não interessa se é osteoporose, se é tendinite, bursite, se é tudo quanto é it, eu sei em quem eu tenho crido, e a hora que o Senhor colocar a mão nesse negócio aí, arranca, e sai, e acabou, e vai virar testemunha ainda. Pronto, é simples assim, é desse jeito. O médico falou para ele assim, escuta, você toma cuidado para andar. Porque se você cair, você não pode quebrar aqui o fêmur. Está tudo cheio de osteoporose. Isso faz muito tempo. Nem Guilherme já nascido. Não, Guilherme não tinha nascido ainda não. Não pode. Falei, Preto, acabou o gás, troca para mim. Ele foi descer, um negócio assim, ó. Ele caiu com o botijão. Só porque não podia cair. Sabe assim? Aí parece que a coisa fica pior. Não vem só um abismo, vem outro junto. Aí, afasta do banco, fica sem receber, mas o INSS vai pagar. Aí o INSS entra em greve. Falei para vocês que ia piorar? Ficou 9 meses em greve, faz um tempão isso, eu não sei quem que é da minha época, vai lembrar disso. Não tinha de onde tirar dinheiro. Irmãos, eu tenho um amor muito grande pela minha família, mas ninguém foi lá me oferecer cesta básica. Em 1 ano, não faltou nada. Não atrasei uma conta de luz, não atrasei uma conta de água, não atrasei um condomínio que eu morava em apartamento. Minha filha ia para a escola, eu comecei a faculdade. Irmãos, é assim. É essa convicção. Às vezes a gente fica achando, sabe, não. Sabe, porque está desse jeito. Tem uma história que me tira do sério. Se está passando por tudo isso, porque está em pecado. Sabe, isso me tira do sério. O julgamento maligno. Sinta a dor do próximo, se compadeça por ele, ora por ele. Não tem nada para falar? Ora! Não tem nada para falar? Fecha a boca, faz bem. Lá em Santa Rita do Passa Quatro a gente fala assim, fecha a boca e faz bem e conserva os dentes. Essa é uma outra característica de Elias. Ele tinha coragem, ele tinha convicção. Ele teve paixão naquilo que ele acreditava. Outra coisa que ele tinha, por isso que ele chamou a atenção do povo. Não foi assim do nada. Ele chamou a atenção do povo também, o terceiro ponto aqui, pelo seu caráter. Elias era um homem que tinha caráter. Como é que a gente pode avaliar uma pessoa que tem caráter ou não tem? Pelos padrões. Existe a ética, existe a moral.
Não existe, não é assim, irmãos? Então, a gente tem que avaliar. O que é duro é quando o padrão normal da humanidade já não... Vou fazer diferente. O padrão que nós estamos vendo dentro da igreja já não condiz nem com o padrão da humanidade, quanto mais com o da Bíblia. Nós precisamos vigiar isso. Irmãos, esse espírito maldito de falar que o brasileiro tem um jeitinho para tudo, arranca isso do teu coração. Não dê um jeitinho para nada. Vá segundo a palavra. Pegue fila, não passe na frente de ninguém. Para com esse negócio, tem um amigo lá no hospital e passa os outros na frente. Ah, porque tem uma pessoa lá no trabalho que vai passar outro na frente. Ah, porque a nota fiscal assim. Ah, porque não sei o quê. Para com esse jeitinho. Ele chamou atenção para ele porque ele tinha caráter. Às vezes você está querendo tanta coisa, mas você não paga nenhum preço. Nenhum preço. E quando a gente faz essas coisas, nós somos tidos como as bobas. Ah, que boba. Ah, mas você é tonta, hein? Ah, não sei o que. Outro dia, eu fui aqui no mercado, faz tempo isso. E quando eu cheguei assim, eu fui tomar um sorvete. Todo mundo gosta de sorvete, né? Eu também fui. Aí cheguei para tomar um sorvete, eu vi um papel estranho no chão. Aí eu continuei tomando sorvete, mas estava cheio de gente. Foi aqui, ó, do lado aqui, aquele mercado que tem perto, entre a Primitiva e a Antônia Agu, esqueci o nome. Acho que é um Extra, sei lá, um mercado ali. Fui tomar sorvete, perto do Armarinho Fernando. Aí eu vi aquele papel no chão. Irmãos, mas não era um papelzinho, era um papel assim, ó, no chão. Estou olhando e a pessoa passa para lá, passa para cá, para lá, para cá. Falei, mas tá, vou lá pegar esse papel. Peguei o papel. Quando eu peguei o papel abriu assim, porque tinha um clipes aqui. Quando eu virei, tinha dinheiro, tinha cheque, e tinha assim, ó, agência, conta e o nome da pessoa. Falei, meu Deus, o que veio na minha cabeça? Provavelmente um office boy foi fazer um trabalho do banco e gosta de sorvete. Passou ali para pegar um sorvetinho, caiu o negócio da pasta e agora vai ter um problemão, entendeu? Porque estava tudo lá bonitinho. O que você faz? Tem telefone? Não. O que eu faço? Deixa eu ver que banco que é esse. Ah, Itaú. Deixa eu ver essa agência. Eu já sabia qual era a agência. Fui lá na agência. Estou contando isso para vocês porque eu sou uma pessoa muito especial. Sou muito diferente de vocês, uma pessoa que tem que ganhar uma estrelinha. Cara de pau. Tem que fazer isso mesmo. Cheguei lá, falei com o gerente, eu tinha conta no banco. Ó, esse sujeito perdeu. Aí ele falou, tudo bem, deixa aí que eu deposito. Falei, não, vamos fazer esse negócio agora? Que eu sou uma pessoa... Eu gosto de ver as coisas assim, ó, preto no banco. Vai que o homem passa o dinheiro do homem lá, vou saber o que vai fazer? Ah, não veio com dinheiro. Eu não vou encontrar o dono. Foi lá, depositou para ele. Fez o depósito bonitinho. Eu não conhecia o nome do rapaz. Não conhecia o rapaz, o nome eu sabia. Não tinha por que fazer isso, mas eu fiz. Sabe por quê? Não tinha marido me vendo, não tinha meu pai me vendo, não tinha nenhum irmão da igreja me vendo. Mas eu sou a habitação do Espírito Santo e ele estava ali comigo. É nessas pequenas coisas. É o caráter da pessoa. Depois, esse gerente passou até meu telefone para ele. Aí ele falou, Débora, não te conto. Ele é dono de uma relojoaria, joias, vai mandar uma joia para você. Falei, estou esperando até hoje. O homem acho que perdeu meu telefone, que não mandou. Deixa lá, Jesus vai acertar com Jesus. Ele tinha caráter. Como é gostoso ter caráter. Como é gostoso as pessoas confiarem na tua palavra. Ah, quem foi que falou que vai fazer isso? Ah, foi fulano? Ah, então pode dar certo. Ixi, não vai dar para trás. Pode ter certeza que pontualmente vai estar aqui. Vai estar aqui. Seja fiel em todas as coisas. Irmãos lá em casa, eu falo uma coisa para eles. Se você não consegue ser fiel com coisinhas pequenininhas, as grandes nunca você será. Se você não consegue ser fiel com horário, se você não consegue ser fiel em arrumar uma cama, se você não consegue ser fiel sabendo que de terça, quinta e sábado passa o lixo, tem que levar o lixo lá embaixo, fala a Deus, escutou, Guilherme? Então, você tem que botar o lixo lá embaixo. Não consegue fazer as pequenas coisas, as grandes você não fará. E você quer ser um grande homem de Deus, você quer ser uma grande mulher de Deus. Começa com as pequenas coisas, começa com as coisinhas dentro de casa. Vocês estão entendendo? Diga amém. Você acha que o Elias nasceu já Elias? Nasceu. Mas não nasceu um homem como Elias, o profeta Elias. Ele já tinha o chamado do Senhor. Mas eu estou dizendo assim, o ministério dele foi construído. E ele tinha caráter. E quando ele pegou para falar que ele foi orar, o povo voltou para ele. Ele tinha credibilidade com esse povo. Porque a palavra dele era assim, sim, não, não. Para com esse negócio de ficar prometendo as coisas para os outros não cumprir. Para de politicagem, isso não é de Deus. Para de politicagem.
Não gosto dessas coisas. Isso tinha muito lá na escola particular. Sabe essas amizades assim? Ai, eu tenho uma amiga que está procurando emprego, ela adoraria trabalhar aqui com a gente no particular. Mas eu sei que ela não tem o perfil da escola. Só que aí eu pedi para ela trazer o currículo, só para dar uma alegria no coração dela. Ah, gente, faz favor, politicagem, sabe essas bobagens? Para com isso, seja verdadeiro. Não dá para fazer, não prometa. Não prometa aquilo que você não vai cumprir. Porque eu conheço um que promete e cumpre, que é o Senhor. De verdade, eu nem preciso da sua promessa, eu preciso da promessa do Senhor. É do Senhor. Você só precisa da promessa de Deus. E aquele que prometeu vai cumprir na tua vida. Seja fiel a Ele. A Ele. Amém? Estou terminando. Outra característica dele é que ele tinha ligação, no sentido assim de atrair as pessoas. Ele estava no meio do povo. Ele era um líder, mas ele estava no meio do povo. Ele não estava separado do povo. Estava no meio. Então, ele atraía a atenção. Percebe que eu estou falando isso várias vezes? Por mais que você ache que você é insignificante, é um crente, e as pessoas não estão olhando para vocês, eles estão olhando. Eles estão nos olhando. Eles estão nos observando. É dentro da família. É no trabalho. Parece que isso já caiu, assim, né? Parece que toda hora a gente fala isso e não tem mais crédito. Mas é verdade. É verdade. Na escola outro dia, não nessa escola de Osasco, de Taboão, minha diretora me chamou e falou, vai lá na biblioteca. Falei, é agora? Falou, é. Por quê? Ah, tem uma menina endemoniada lá na biblioteca. Falei, manda ler o livro. Aí eu fui lá na biblioteca. E a menina estava naquela situação. Aí tinha uma outra professora, com todo respeito, tá? Por favor. Tinha um negócio, não sei o que é aquilo. Era uma pedrinha assim, e tinha um fiozinho. E aí a menina estava lá no chão naquela situação, e ela ficava passando aquela pedrinha na cabeça da menina assim. E a minha aqui, eu falei, meu Pai Celeste, eu vou chegar aqui e vou falar o quê? Tira a pedra ou coloca a pedra? O que eu faço? Falei, Rose, e aí, o que eu faço? Ela falou, fique à vontade. Falei, então dá licença. Credibilidade. Não é o crentinho? Mas o que precisa é o crente que vão chamar. É o crente que vão chamar. É o crente que vão pedir oração. Porque eles veem o Espírito Santo, eles veem as virtudes do Espírito Santo sobre a sua vida. Presta atenção. Vamos dar mais valor para as coisas que o Senhor nos dá. Não o que os outros dão. Você dá mais valor pelo pecador, o que ele fala de você, do que aquilo que o Senhor fala da tua vida. Nós estamos equivocados. E ele atraía a atenção. Nós devemos ter essa ligação com o povo. Por último, ele tinha, com tudo isso, ele tinha coragem, tinha convicção, tinha caráter, né? Tinha credibilidade, tinha ligação, e por último, credibilidade. Se ele falou, se ele orou, vai acontecer. Se ele orou, vai acontecer. Irmãos, eu fico imaginando aquele que não tem credibilidade, como é duro isso. Eu sempre falo isso lá em casa. Continua falando a verdade. Porque a hora que perder a credibilidade, vai ralar para ter de novo. É muito duro quando a gente não tem mais credibilidade. E ele tinha credibilidade. Conserve essas coisas. Isso vem do Senhor, não vem do diabo. Vem do Senhor isso. Nós precisamos ter essas características, como o profeta teve. Por isso que o seu mistério foi como foi. Eu sei que vocês vão se lembrar do momento que ele ficou lá, foi para a caverna, mas é outra história, eu não vou entrar nesse ponto agora. Eu só queria falar sobre essas características. Mas o melhor de todas aqui, além da coragem, além da fé, é a sua convicção. Nós precisamos ser crentes cheios de convicções, mas convicção no Senhor. Essa convicção, ela anda junto com a fé, com a esperança. Nós não podemos viver assim, sabe, uma fezinha de qualquer jeito. Nós precisamos estar ligados absolutamente com o Senhor, independente da situação, independente do que for, nas pequenas e nas grandes coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Vamos começar o ano ligado no Senhor. Vamos começa do zero. Sabe aquelas coisas de gente que está fora do peso? Eu não conheço ninguém assim, que está fora do peso. E que chega em janeiro e fala, vamos fazer uma dieta. Você vai ver, eu te mato, carne. Entendeu? Olha para você, só você e Deus. Vai lá no teu quarto, isso é sério, essa história de quarto é sério. Mas se não der no quarto, vai no seu carro mesmo, dentro do seu quarto. Às vezes você pode ficar um tempinho dentro do seu carro antes de entrar no trabalho, antes de ir para a faculdade. Eu não sei como que é a sua rotina. Mas tenha um particular com Deus. Fala, Senhor, eu quero consertar tudo.
A minha casa foi construída, mas lá embaixo, assim, ó, tem um buraco lá, ó, que não vai dar certo. Aquilo vai causar um vazamento. Aquilo vai causar uma rachadura, alguma coisa. Ah, irmãos, o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor não rejeita um coração que se humilha diante dEle. Aí fala, Senhor, isso daqui não está certo, eu quero consertar. Vou ensinar uma outra coisa para você. Tem coisas que precisam ser consertadas na nossa vida, que a gente nem sabe. Mas a gente tem que ter a humildade de falar, Espírito Santo, me revele, me mostra isso daí. Porque eu quero andar certinho. Sabe? Irmãos, isso não quer dizer que a gente não vai pecar, porque a Bíblia fala, se você falar que você não peca, já pecou. Já pecou. Mas nós precisamos, passou um pecado aqui, sai para lá. Passou daqui, eu estou firme. Vamos lá, entende? Dia após dia, e eu te garanto que o primeiro dia vai ser muito difícil, o segundo também, mas o terceiro você vai se encher de convicção, de fé e de coragem, e vai viver o melhor dessa terra. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Muitos estão fazendo a campanha. Se você trouxe os seus pedidos, já colocou aqui. Se você ainda não colocou, coloque. A Nonô tem mais ali o papel para você preencher. Tem gente que faz esses pedidos aqui, na hora, na emoção de pegar o papel. Nossa, a pessoa já não sabe nem que ordem coloca. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. E coloca, quero isso. Ele coloca assim, pedido 1. Pedido 1.2, pedido 1.3, pedido 1.4, você não vai assim? Pedido 2. Né? E aí, como nós somos limitados, a gente até esquece que pediu. Olha que coisa. O Senhor sabe da sua necessidade. Eu queria de verdade que você colocasse nesse papel as suas necessidades e clamasse por isso. Mas que você não deixasse de lado os seus sonhos. Nós precisamos ter sonhos. E o Senhor, Ele é poderoso para realizar nossos sonhos. Tantos sonhos o Senhor realizou na minha vida. Eu louvo a Deus. Como que ela chama? A Raquel colocou no Facebook assim, que a Raquel não foi a Raquel, foi outra pessoa. Daqui a pouco eu lembro quem foi. Priscila. Ela é da Igreja Batista de lá do Morumbi. Ela colocou assim, hoje eu vivo sonhos que eu orei o ano passado. Oi, que coisa! Você já pensou nisso? Que hoje você vive coisas que você orou o ano passado? Que você orou o ano retrasado? Louve a Deus por isso. Então, Ele é poderoso para fazer. Amém? Fica de pé, por favor. Eu queria que as pessoas que estão fazendo a campanha que viessem já para frente, a gente já vai orar.